Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem, uma palavra que vai se encaixar na sua vida, no seu ministério, vai de encontro à sua necessidade espiritual. Antes, gostaria, como sempre, de pedir humildemente para você, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem para que outras vidas venham ser alcançadas e renovadas. Toque o sininho para sempre receber novas notificações. Eu quero meditar um texto muito conhecido, que está em Atos 20, versículo 9. Estando um jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu quero falar aqui, nesse momento, sobre algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo, ele interrompeu a ministração da palavra, ele interrompeu o culto, ele paralisou tudo. E ele foi de encontro a Eutico, que tinha caído da janela. Ele foi lá no lugar onde se encontrava Eutico. E qual a revelação que nós temos aqui? Não adianta eu pregar muito, não adianta eu louvar muito, não adianta eu profetizar muito, ter um ministério impactante, ser renomado, ter influência com a multidão, ser uma pessoa bem vista na sociedade, ter um ministério reconhecido, se eu não estiver disposto também a conhecer o vale da sombra da morte do meu irmão, se eu não estiver disposto também a conhecer o fundo do poço do meu irmão. Precisa se cumprir na minha vida e na vida daqueles que irão assistir essa mensagem, Mateus 22, 37 ao 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o próximo mandamento é semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. E o que eu vejo aqui é Paulo amando o próximo como a ele mesmo. Sabe por quê? Eu vejo que Paulo tinha empatia. Quando Eutico, que estava dormindo na janela, cai para fora, nesse momento que ele está caindo, ele acorda, quem sabe, no susto. Paulo, tendo empatia, sentiu também o mesmo susto dele, o mesmo medo, o mesmo terror. Quando ele caiu, sentiu dor. Paulo sentiu a dor dele. Quando ele gemeu de dor, Paulo gemeu também de dor. Quando ele sentiu que ia morrer, como ele morreu, e sentiu angústia de morte, Paulo sentiu angústia de morte. Então esse é o amor verdadeiro pela alma. É como está relatado lá em Mateus 15, 11, a mulher Ciro-Fenícia, até ministrei essa mensagem um dia desses aí, ela chega até o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela diz tem misericórdia de mim, é porque ela está sentindo o mesmo que a sua filha. Ela tem empatia. A sua filha está perturbada pelos demônios, ela estava se sentindo perturbada pelos demônios. A sua filha tinha, quem sabe, depressão, ela estava se sentindo depressiva. A tua filha se sentia aterrorizada, não dormia à noite, ela estava se sentindo aterrorizada e não dormia à noite. A tua filha estava apavorada, a sua filha estava se sentindo sem saída, ela estava apavorada e se sentindo sem saída também. Ela tinha empatia por sua filha. Paulo tinha empatia por Eutico. Ele parou a ministração, ele parou o culto, e uma coisa muito interessante, ele desce. Como eu acabei de dizer aqui, não adianta só pregar bonito e louvar bonito e profetizar bonito e ter um reconhecimento ministerial, ter fama,
ter prestígio, ser conhecido. Não adianta só ser um atalaia que Deus deu peso ao meu nome se eu for indiferente com a alma. Ele foi até Eutico e ele desceu, como está relatado em Ezequiel 3:22, filho do homem, desce ao vale e ali eu falarei contigo. Então eu desci como ele me tinha dito e a glória do Senhor estava naquele lugar. Como está em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, então cumprireis a lei de Cristo. É algo muito interessante que eu vejo aqui nesse texto que nós estamos analisando nesse momento. Tem uma palavra que está escrito em Eclesiastes 3:5. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que nessa geração a qual nós estamos vivendo, o tempo de abraçar seja realmente o que nós estejamos fazendo nesse momento. Vamos abraçar as almas, vamos abraçar as pessoas, porque não adianta eu ter esse ministério impactante se eu estou cego para as almas, para as vidas que estão caindo na fé, que estão caídas espiritualmente. Eu preciso mostrar esse amor. Tem um outro texto, eu me esqueci, vamos ver se eu resgato aqui, que está escrito em Provérbios. Provérbios não, Eclesiastes, me lembrei, 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar o que caiu. Mas ai daquele que estiver só, quando cair, não haverá quem o levante. Dá para você entender isso? Paulo parou tudo. Paulo parou de ministrar. Paulo paralisou o culto e ele desceu. E ele foi lá para socorrer Eutico. Em segundo lugar, Paulo não só desceu, como também abraçou Eutico. Você sabia que as pessoas que estão caídas espiritualmente, caídas na fé, não precisam do açoite de nossas línguas? Não precisam de nossas difâmias, de nossos falatórios profanos, de nossos apontar de dedos, nossos julgamentos. Não precisam que nós venhamos jogar pedras. Não precisam de nossas fofocas, de nossas intrigas, de nossos comentários maldosos. Não, elas não precisam disso. As vidas, as almas que estão caídas na fé, que estão caídas espiritualmente, que caíram, elas precisam de um abraço. Porque Paulo não somente desce lá e ora por ele, abraça ele. Essas almas precisam do nosso abraço, do nosso conforto, do nosso carinho, de palavras que venham confortar. Elas precisam ver o nosso testemunho, a nossa mudança, o nosso amor genuíno por elas. Elas não precisam e não querem ver a nossa agressividade, a nossa falta de frutos do Espírito, a nossa não transformação em não agir da forma correta. Elas precisam de toda a nossa atenção, de todo o nosso carinho. E Paulo, ele não somente desce lá, ele abraça essa alma, essa vida. Eutico sente o calor dele. Eu me lembro quando eu estava passando um momento difícil. Uma pessoa chegou até mim, não foi nem um abraço, e disse assim: Miguel, me dá a mão aqui. Eu dei a mão. Você vai vencer. Você vai vencer essa situação, porque Deus é maior na sua vida. Acabou, meu amigo, minha amiga, acabou. Eu fiquei com a autoestima lá em cima, o alto valor, a autoimagem, mudou tudo, o cenário mudou. Porque uma palavra de conforto. A pessoa não vem me apedrejando, não vem apontando o dedo, não vem dizendo que eu não estou pagando preço, não vem dizendo que eu não estou realmente fazendo algo certo, não veio tentando dizer que eu estou em pecado. Não, a pessoa veio e apertou minha mão e me deu uma palavra de consolo. E foi isso que Paulo, ele fez. Ele chega até Eutico e ele abraça ele, dá uma palavra de conforto, fala algo para ele, motiva ele. É isso que as pessoas estão precisando.
E ele, primeiramente então, ele desce. E depois, ele não somente desce, mas também ele abraça. Em terceiro, Paulo não somente desce, ele não somente abraça, ele alegra o povo orando para que Eutico venha ressuscitar. E Eutico ressuscita. Quando Eutico ressuscita, o povo se alegra, ou seja, os cristãos se alegram. Com o quê? Com o levantar dele, de ver ele ressuscitar. Enquanto existem cristãos e cristãs que se alegram vendo a nossa queda, nossa derrota, nossa destruição, nosso vacilo, nosso erro, nosso pecado às vezes que cometemos, mas não gostaríamos de cometer em alguma área vulnerável da vida. Enquanto existem esses cristãos e cristãs que debocham, que riem, que falam de nossas áreas vulneráveis, que reprovam o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa unção, tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, existem um grupo de cristãos que aplaudem ver Deus nos levantando, ver Deus nos dando uma nova unção, ver Deus nos mostrando um novo horizonte. Tem muitos cristãos e cristãs que estão do nosso lado, que são os nossos amigos, que se alegram vendo o nosso potencial, que se alegram vendo nós nos levantando, nós com uma espiritualidade sadia, nós com um brilho no rosto, nós verdadeiramente com vamos dizer assim, como diz os lutadores de UFC, com sangue nos olhos, ou seja, no sentido assim, guerreiro de Cristo, vamos lutar. Existem cristãos e cristãs que realmente se alegram em ver nós nos levantando das cinzas e fazendo a diferença. Esse é o terceiro item que eu chamo a atenção, como está relatado em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com aqueles que choram. Será que nós temos tido essa atitude de Paulo? Estava lá em cima, pregando, ele paralisa a ministração, paralisa o culto. Ele sai de uma posição privilegiada, ele desce. Estamos dispostos a descer e conhecer o fundo do poço do irmão? Ou eu só conheço o meu fundo do poço? Estamos dispostos a descer e conhecer o vale alheio? Ou eu só conheço o meu vale? Porque na maioria das vezes nós agimos assim. Eu não aguento mais esse vale. Por que esse vale não termina? Eu estou pedindo para o Senhor por fim a este vale. Nós só falamos do nosso vale. Mas o dia que nós descermos para conhecer o vale do nosso irmão, da nossa irmã, quem sabe Deus muda o nosso cativeiro. Quando Jó parou de murmurar um pouquinho, porque teve certos momentos que ele murmurou, e ele orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Será que nós estamos dispostos a descer e conhecer então o fundo do poço do nosso irmão? Estamos dispostos a abraçar? Estamos dispostos a orar por eles porque Paulo orou? E através dessa entrega nossa, muitos vão ser ressuscitados na fé. Muitos vão ser ressuscitados espiritualmente. E aí Deus vai agir na nossa causa. O Senhor não diz sempre, cuida dos meus que eu cuido da sua família. Quando nós fazemos a obra, quando nós cuidamos realmente daqueles que o Senhor tem nos mostrado, Ele cuida de nós e de nossa família. Eu acho muito importante esse texto em que Paulo, ele faz algo que nos deixa contagiado. Ele era uma pessoa simples, eloquente, a espinha dorsal da igreja. O maior pregador como homem foi Paulo. Todos querem dizer, o apóstolo Paulo, eu quero pregar como o apóstolo Paulo, mas viver como ele viveu é muito difícil às vezes. Então que essa palavra faça guarida em nossos corações. Deus, Ele está realmente solicitando de nós que nós venhamos atentar um pouco para as almas também. Fique com essa meditação.